Olá, está começando o ADVBcast, o podcast da ADVB-RS que vai trazer muitos insights e temas do mercado de vendas e marketing. Se inscreva e não perca nenhum episódio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio, a mais um encontro com as lideranças, os empresários, as personalidades de marketing e vendas do nosso estado. Temos a satisfação hoje de contar com a presença do Neco Argenta, a liderança da Rede Sim de Postos, para conversar conosco. Neco, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar essa nossa conversa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Espero poder contribuir um pouquinho com a minha experiência, né, nesse momento especial da DVB. Letícia, nossa vice-presidente de comunicação aqui da DVB, também. Obrigado, Letícia, pela presença. Obrigada, Rafael. Obrigada, Neco, mais uma vez. É um prazer estar aqui hoje nesse bate-papo, que eu tenho certeza que a gente vai falar muito sobre marketing, negócios e inovação também, considerando todo o histórico que a gente vem acompanhando da Rede Sim. Neco, para começar, queria ouvir você o seguinte, vocês têm uma experiência de usuário, né, nós como clientes de vocês, muito diferenciada, né? Nós que passamos aí a andar o estado todo, né, nós muitas vezes nos sentimos acolhidos quando chegamos lá num posto de vocês. Nos conte um pouquinho como é que foi isso, qual foi a preocupação, o que norteou todo esse trabalho diferenciado de vocês nesse aspecto, por favor. Não, perfeito, né, Rafael? Primeiro, queria também iniciar colocando que nós atuamos em várias frentes nos nossos negócios, mas, pelo que eu entendo, nós vamos falar de uma das nossas empresas especificamente, que é a Sim Rede Postos, que é o que se comunica diretamente, a princípio, com o varejo e com o consumidor final. Então, o que sempre norteou a nossa vida, desde o início da nossa empresa lá atrás, Rafael, sempre foi... Eu não nasci vendedor, sabe? Quer dizer, desculpa, eu nasci vendedor, né? Filho aqui de Flores da Cunha, meu pai era barbeiro, minha mãe era do lar. Então, desde o início, eu sempre gostei muito da área de vendas, por isso que esse fórum, para mim, me é íntimo, apesar de não participar diretamente, né? Se é algo que eu acho que eu tenho de bom, é ser um bom vendedor. E uma das estratégias que nós conseguimos implementar aqui, desde sempre praticamente, foi sempre o foco no cliente, né? Então, um dos grandes desafios que nós temos hoje, inclusive, muitos que trabalham com a área digital, que nós podemos falar um pouco também, para nós, o nosso varejo, ele é um varejo físico, né? Que as pessoas vão até o posto e abastecem. Então, essa parte digital, ela é importante para o nosso negócio, sim, mas a gente convive muito com o ser humano, com as pessoas, né? A nossa presença é física, ela é muito menos virtual. Então, eu sempre falo para o nosso time aqui que não importa o que nós vendemos, porque nós iniciamos vendendo lá atrás, produto há 37 anos atrás, quando nós fundamos a empresa nossa aqui em Flores da Cunha. Eu trabalhava como supervisor de vendas na Móveis Florence, e aí meu pai veio a falecer em 85, com 59 anos, e meu irmão mais velho do que eu me convidou para montar um negócio. Eu viajava para Florence, né? E me convidou para montar um negócio, e como Flores da Cunha sempre foi o maior produtor de uvas, a maioria das pessoas pensam que é Bento Gonçalves, mas Flores da Cunha é o maior produtor de uvas, e agora, nos últimos 5 anos, é o maior produtor de vinhos também. Me convidou para montarmos para eu ficar próximo de casa, da minha mãe, para montarmos um negócio com produtos para a indústria vinícola, na época. E nós alugamos uma sala de 12 metros quadrados e alugamos um telefone na época, porque telefone na época era algo que só alguns tinham, né? Conseguiam uma linha telefônica para ser instalada há 5, 6, 8, 10 anos. Olha o quanto nós evoluímos né, parece que isso não existiu, né? Parece que aconteceu isso há 200 anos atrás. Mas há 30 anos atrás não se tinha telefone, só tinha telefone, inclusive, só o de linha. Não? O celular era uma coisa que veio bem depois do fax, né? Nós não vamos falar toda a história do passado, senão nós ficamos a tarde inteira falando. Então, tudo que eu falo hoje, Rafael,
é balizado, então, quando nós iniciamos lá, o nosso foco sempre foi o cliente. E essa é a grande preocupação das empresas, porque quando as empresas vão atingindo um certo nível e, de uma certa forma, vão sendo líderes no mercado, de uma certa forma, elas entendem que elas conhecem o mercado e que elas impõem ao seu cliente o seu jeito de fazer. E eu acho que a magia está em querer atender o que o cliente tem, o que ele precisa, sabe? E essa via é inversa. E nós passamos por problemas aqui na empresa, ou por momentos, e ainda passamos em algumas questões pontuais das pessoas por facilitar processos e entender que nós sabemos mais, de querer induzir a forma interna nossa aqui de que as coisas aconteçam lá na ponta. Então, se tu perguntares, a nossa grande estratégia no varejo é a preocupação que nós temos com o cliente. Como ele quer ser atendido, como ele quer receber o produto, e eu sempre falo para o nosso pessoal também, time, nós precisamos ser o melhor. A nossa proposta, inclusive, é ser a melhor, né? Enquanto propósito de empresa. E aí o pessoal pergunta, mas né, como nós vamos saber quando nós seremos melhores? Eu digo, quando a gente tiver essa certeza. Nós não precisamos ir a São Paulo, não precisamos ir para os Estados Unidos, nem para a Europa, para saber como um cliente gostaria de ser atendido num posto de gasolina. Te coloca nessa situação, como tu gostaria de ser atendido num posto de gasolina? Recebido, com banheiro limpo, com bom atendimento, frentista treinado, sistema funcionando, boa iluminação, produto de qualidade. Então, é isso que nós perseguimos. Muito legal, Neco. E aproveitando aqui para compartilhar também com quem está nos ouvindo, além da rede de postos, em quais outros mercados vocês estão inseridos hoje como rede? Hoje nós temos o conglomerado que nós chamamos de empresa SIM. Então, nós temos 8 segmentos que nós atuamos. Nós atuamos na SIM Rede Postos. Hoje nós temos uma rede de 170 postos. Somos a maior rede de postos do Brasil. Atuamos no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós temos a SIM Distribuidora de Combustível. A SIM Distribuidora de Combustível é uma distribuidora que nasceu para atender o mercado, entre aspas, de bandeira branca. São postos que não têm contrato com companhias, que usam a sua própria marca, que a ANP permite, e também para atender grandes consumidores, TRRs. Ela não é uma distribuidora que nasceu para franquear a marca. Todos os nossos, hoje temos praticamente 60 postos com marca SIM, aqui no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, são postos que são operados pela nossa operação, pela SIM Rede Postos. Então, ela não franquia a marca, nós mesmos operamos a marca SIM. Aí nós temos um outro nicho de mercado, que é dividido no segmento pela ANP, que é a Quero Diesel. A Quero Diesel é uma empresa também com praticamente 40 anos de mercado. Então, é um TRR, que é um segmento do mercado para atender grandes, pequenos, médios consumidores, hotéis, caldeiras, o agronegócio, os pequenos agricultores, que o posto não pode fazer isso e a distribuidora também não pode fazer isso. Então, essa segmentação é um TRR. Essa empresa nós adquirimos ela o ano passado, já somos o maior TRR do Brasil, já consolidando mais alguns outros aqui do estado, já estamos agora trabalhando num projeto para entrar em Santa Catarina. Um quarto segmento, uma quarta empresa, é a SIM Distribuidora, a SIM Lubrificantes. Então, a SIM Lubrificantes tem a franquia da marca Petronas aqui no Rio Grande do Sul e São Paulo, atuamos com a marca Petronas, e ela, com o tempo, deverá ter mais, nós chamamos produtos automotivos, além dos lubrificantes, outros produtos ali. Temos também a Charrua. A Charrua, essa sim, é uma marca estadual, que nasceu em Lajeado, também com mais de 30 anos de mercado. Adquirimos no ano passado, era uma empresa familiar, e essa sim, então, ela tem a proposta de ter franqueados no mercado. Nós iniciamos o ano passado, quando adquirimos, tínhamos 230 postos, estamos agora, nesse mês de junho, chegando já a 300 postos, e queremos até 2025 termos 500 postos franqueados, atendendo o mercado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Se nós pegarmos hoje o volume da Sim Distribuidora, junto com o volume da Charrua Distribuidora, nós somos hoje a 4ª empresa do Brasil, perdendo somente pelas Big, Shell, Vibra e Ipiranga. Aí nós temos um outro segmento que nós estamos atuando agora, iniciamos a atuar, que é a A27. A A27 é um banco digital que também iniciamos a operar, compramos uma startup no ano passado, e ela já iniciou a operação, já temos mais de 5.000 contas abertas, e ela hoje está linkada a um banco, e nós estamos trabalhando junto ao Banco Central para homologar um banco nosso que também ele inicia para atender o nosso ecossistema para depois ir para o mercado. E agora, recentemente, há 60 dias atrás, na semana passada, passaram os prazos todo do CAD, nós adquirimos a IPS. A IPS é uma empresa de Alvorada, de mais de 60 anos de mercado. Ela é, de uma certa forma, refinaria, mas ela refina. Aí já entramos um pouquinho na questão da ESG. Ela refina lubrificantes usados, né? A troca do óleo. Então, os clientes ou fornecedores são os postos de combustível, as mecânicas e os mais diversos mercados que têm esse produto, né? Concessionária de caminhões e veículos. É um projeto bem legal. Nós estamos bem motivados com esse projeto. E ela é a única no Brasil, não refinaria, mas a única no Brasil que também é uma fábrica de lubrificantes. Então, ela transforma aquele lubrificante usado novamente em reutilizado para transformar esse lubrificante, esse óleo em lubrificante para ser reutilizado. E nessa linha também, nós pretendemos aí ter na IPS soluções ambientais inteligentes. Então, além do reaproveitamento do óleo, nós estamos pensando já em outras questões alinhadas com reaproveitamento, reutilização de materiais, seja plástico e outras coisas, que deve ser um projeto para agora em seguida. E, por fim, então, complementando os nossos 8 negócios, nós fizemos uma parceria com a RBP, já fazem uns 60 dias, já estamos operando em 4 aeroportos, né, fornecendo a querosene da aviação, em Campo Grande, Foz do Iguaçu, Curitiba e Goiânia. Mas pretendemos, até o final desse ano, estar operando em 15 aeroportos. Essa é uma parceria com a RBP, onde nós vamos ser operadores e fornecedores de combustível para os aeroportos, né? Excelente. Neco, você comentou mais especificamente na questão dos postos, uma concentração, se eu entendi bem, maior na região sul, né? Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas você acabou de falar, por exemplo, agora dessa operação no ramo da querosene da aviação em aeroportos no Brasil todo. Você, pela sua experiência, você consegue ver alguma peculiaridade, alguma diferença, esse nosso Brasilzão tão grande? Como é que você vê a relação com o consumidor, com os clientes das múltiplas regiões do Brasil? Não, perfeito. Esse é um dos grandes pontos que dificulta o varejo num país continental como o nosso. Quando tu tens uma proposta que ela pode atender uma certa região do país, que digamos seria a região sul, ela não é a mesma proposta para atender, por exemplo, a região norte e nordeste. Os consumidores são diferentes, os hábitos são diferentes, o clima é diferente, é tudo muito diferente. Então, para quem atua no varejo, eu entendo que o Brasil é um grande desafio para cobrir ele de norte a sul, de sul a norte. Como a nossa proposta, enquanto SIM, enquanto empresa SIM, no plano estratégico, nós queremos ser fortes na região sul. Nós já somos no Rio Grande do Sul referência, a gente sabe disso, mas estamos com algumas posições em Santa Catarina, algumas posições no Paraná. Então, o nosso foco vai ser nessa questão dos 3 estados da região sul, né? Então, a peculiaridade é que nós, pelo menos aqui, mesmo com estados de forma diferente que atuam, né? O gaúcho é mais conservador e assim o catarina é outro jeito. Nós conseguimos dialogar com o nosso consumidor, com o nosso cliente, de uma forma mais
branda e tranquila. Agora, eu não consigo me imaginar, pode ser que isso aconteça o dia da manhã, mas agora o nosso foco, como eu falei, estratégico, não é estar atuando, por exemplo, nos estados do Norte, Nordeste, pela dificuldade, pelo outro jeito que as pessoas têm, como eu falei. Neco, muito interessante, obrigada por compartilhar conosco. Tu já antecipou um ponto aqui, que é uma das perguntas que eu e o Bica temos para ti, depois a gente quer se aprofundar um pouco mais nessa questão da ESG. No ano passado, a DVB lançou a categoria Iniciativas em ESG na nossa premiação Top de Marketing, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai querer saber um pouco mais do que vocês têm feito. Mas ainda nessa linha de expansão, dessas diferenças de mercado consumidor, falando um pouco mais assim do meu terreno, que é o marketing, como é que tu, como CEO da Rede Sim, né, das empresas Sim, definiria o jeito Sim, que a gente já viu que é uma marca muito forte de vocês, e esse impacto do jeito Sim na cultura corporativa? Com certeza esse jeito Sim também impacta, né, no atendimento ao cliente, que tu destacaste aí como grande foco de vocês como marca, mas também no posicionamento nesses mercados tão variados, seja do ponto de vista de segmento, seja do ponto de vista geográfico. Bom, de uma certa forma, né, Letícia, quando a gente usa o jeito Sim de fazer, inclusive um dos nossos grandes desafios é transferir o jeito Sim, que ele nasceu aqui na nossa empresa de varejo, que são os postos, para as nossas novas companhias, nessas que nós adquirimos, a própria Sim Distribuidora, que nós constituímos ela em 2018. O grande desafio é dividir ou fazer com que esse jeito Sim também andem, né, permeiem as outras companhias. O que é o jeito Sim? Bom, o nosso jeito Sim é um pouquinho do que está alinhado com os nossos 7 valores. Eu acho que agora eu não tenho a necessidade de colocar, mas é esse alinhamento de fazer bem feito, do foco no cliente, certo? Da presteza. Nós conseguimos e procuramos fazer diferente no meio dos iguais, sabe, o encantamento, as propostas de marketing, por exemplo, nós há 6, 7 anos atrás, nós constituímos um posto, construímos um posto chamado Sim Retrô, temático, uma proposta. Agora, neste mês de maio que passou, nós inauguramos um posto que nós chamamos o posto Escuderia, ali na 386, na frente do Veloparque, um posto todo temático para velocidade, para o automobilismo e tal. São algumas questões pontuais de marketing, mas o hashtag, né, que nós usamos, jeito sim de fazer, é esse, o cuidado, a motivação, a energia. Eu sempre falo que não é o maior que come o menor, é mais rápido que come mais lento. Então, é um pouquinho desse jeito da gente ter velocidade na construção, na obra, no atendimento, no cuidado com os detalhes, seja no jardim, seja no atendimento, no treinamento do nosso time. Então, um pouco do que nós sempre procuramos estar na vanguarda aí, das inovações no nosso segmento. Então, esse é um pouco o jeito, sim, de fazer. Eu não canso de dizer que, no nosso negócio, os investimentos são pesados, né? Para fazer um posto de gasolina, seja a distribuição, seja no próprio TRR, e nós continuamos reinvestindo sempre, sempre, então, procurando cuidar da marca, ter um carinho especial por ela. Então, um pouco do nosso jeito é o que o consumidor consegue já enxergar quando chega num posto Sim, né? Neco, esses cases que você falou, do posto retrô, que realmente é uma atração, agora o Escuderia, de onde surgiu isso? De onde surge? Essas iniciativas vêm de quem? Vêm internas, vêm de fora, vêm de você? De quem é que surge isso? Bom, nós temos um time hoje bem comprometido com isso, né? Mas eu sempre falo, eu sou um eterno sonhador, a gente realiza, né? As pessoas me definem como sonhador e que realiza. A gente consegue fazer esses movimentos, trabalhar internamente. Por quê? Porque nós ainda estamos descobrindo o que é uma loja de conveniência no Brasil. E nós já convivemos com ela há mais de 30 anos. Inclusive, nós já estamos sempre em fase de metamorfose aqui, em transformação. É sempre um caminho, não temos uma chegada.
nós estamos já agora projetando novos modelos, ou pelo menos também como, vamos lá, se nós analisarmos o Rio Grande do Sul, os hábitos de São Borja não são os mesmos hábitos do consumidor da grande Porto Alegre, de Porto Alegre. Então, isso é se reinventar todo dia. Nós temos que levar um mix adequado para São Borja, um mix adequado para Santo Ângelo, um mix adequado para Caxias do Sul. Então, isso é estar sempre em movimento. E é um pouquinho da nossa proposta. Então, claro que nós temos as nossas lojas, nossos postos padrão, mas, eventualmente, um temático, para ter um apelo da marca e ele ser diferente entre os nossos próprios postos, a gente entende que é uma boa experiência para o nosso cliente, e nessa questão temática funciona muito bem. A gente já teve essa prova com o Retrô e agora com Escuderia, né? Mas não é algo que, se tu vai fazer isso a cada 6 meses, aí ele deixa de perder o encanto, né? Tem que ser alguma coisa de surpresa e tem que ter um tempo de consolidação. O Retrô vai continuar, devemos dar uma repaginada nele daqui uns dias, né? E agora surgindo Escuderia, e aqui de uns tempos surge outro temático, uma outra proposta em outro local. Muito legal, né? E além desse conceito, né, dos postos temáticos que tu trouxe aqui para nós, é um fato que vocês revolucionaram o conceito de loja de conveniência e tornaram-se uma referência para muitas coisas. A gente sabe que tem gente que faz hoje até home office nos postos, sim, reuniões para ali para fazer uma conferência. E quando a gente pensa em marketing de experiência e no conceito tradicional de loja de conveniência, isso era inimaginável. E a gente ficou aqui no time da DVB muito curioso para saber, assim, se vocês tiveram alguma inspiração especial para renovar esse tipo de conceito de loja, e como é que foram os desafios enfrentados para romper uma barreira tão inovadora num setor tão tradicional até então? É o que eu falei há pouco, né, Letícia? É muito difícil tu fazer diferente no meio dos iguais. É um pouquinho da nossa proposta. Bom, a inspiração nossa já vem há um bom tempo, não é a inspiração, ou pelo menos a inspiração veio um tempo depois da nossa inquietude de não se conformar ou não nos conformarmos com a proposta de loja conveniência. E quando eu falei há pouco que nós queremos, inclusive, transformar e melhorar muito nossas lojas, nós agora estamos com uma diretora que assumiu a pasta agora há praticamente 60 dias atrás, justamente diretora de varejo, que ela vai trabalhar em conveniência especificamente, com experiências em Pão de Açúcar, e de mercado de São Paulo, e mercado nacional. Então, nós também queremos fazer uma transformação da atual loja de conveniência. Mas, na época, a loja de conveniência era vista pelo cliente como literalmente uma conveniência, e aonde tu ia lá para comprar alguma coisa assim, digamos assim, de emergência, e o valor seria bem mais alto. Bom, o que vem o ovo antes ou vem a galinha, né? Aquela história de sempre. Ou vem uma proposta diferente para o cliente, né? Então, tu espera que ele venha, ou tu aumenta a tua venda para ter uma capacidade de compra e ser mais competitivo, ou tu faz o investimento para tu ser reconhecido assim. E isso foi um movimento bem disruptivo nosso. E aí, quando tu fala de um momento, nós em 2018, nós fomos fazer uma viagem de imersão nos Estados Unidos, ficamos lá por uns 20 dias, e olhando tudo que acontecia, a gente sabe que eu, quando era mais novo, sempre falava, tudo que acontecia nos Estados Unidos acontecia em tempos diferentes aqui. Continua afirmando essa máxima. Na época, as tendências demoraram 10, 15 anos, 20, as próprias lojas de conveniência. Hoje as coisas acontecem em tempo remoto, então não tem tempo marcado e pré-definido. E lá nós verificamos algumas redes de postos regionais, como as nossas aqui, aí uma proposta mundial, que é a 7-Eleven, algumas questões, né? Aí a própria rede de café, como é que agora me surgiu? Starbucks? Isso, a Starbucks. Então, algumas questões de proposta e como a gente ia colocar isso tudo dentro de uma loja e no mercado brasileiro. E aí começamos a trabalhar com café, para vocês terem uma noção, nós vendemos 350 mil
cafés por mês na nossa rede. Vendemos 300 e poucos mil pães de queijo por mês. Ficamos mais de 10 anos desenvolvendo um pão de queijo que tivesse um tamanho, porque tu não vai oferecer para um italiano aqui um pãozinho de queijo que ele parece uma gota, né? Um tamanho de uma tampinha de uma garrafa d'água, e também não dá para ser aquele pão de queijo que é um pão enorme, que aí deixa de ter a proposta. Então, ele tem que ser, de uma certa forma, gostoso, gosto de queijo, e que não seja pequeno e que não seja grande. Pô, foi um trabalho enorme. Hoje, o nosso pão de queijo é consolidado. Dificilmente alguém que seja cliente da Sim não conhece o pão de queijo da Sim. E ele é exclusivo. É quase que se fosse um McDonald's, né? Um produto que virou exclusivo. Nós somos o maior distribuidor, ou pelo menos a maior revenda desse café do Brasil, em cafés ponto, né? Então, para entender isso, vendemos 500 mil garrafas de água mineral por mês. São números que transformaram o nosso varejo, a nossa questão de conveniência. E quando eu falo que essa era a proposta, e é onde nós fomos buscar o que vinha o ovo e a galinha, foi a nossa capilaridade, o nosso tamanho, que está nos proporcionando a gente fazer um novo movimento nas nossas novas lojas, que vocês vão ver com o passar do tempo, dos meses, a transformação de que a gente também já fazíamos isso, estamos fazendo e pretendemos fazer mais ainda, de que as pessoas não vão até a loja de conveniência e entendem que estão pagando muito mais caro pelo que estão comprando aí. Por sinal, nós também conseguimos hoje, se pegar uma linha de produtos, seja lá cervejas, hoje você pode comprar qualquer cerveja num posto Sim, que você vai estar pagando o preço, que é o balizado, às vezes até mais barato que compra isso no mercado. Então, nós queremos desmistificar um pouquinho dessa questão. Agora, claro, o que vem? Se tu não tiver escala para comprar melhor, para ter um apoio da indústria, isso também se torna difícil. Mas essa é uma caminhada, que eu sempre digo também aqui, o caminho se faz caminhando. Essa foi uma caminhada que nós estamos percorrendo e não chegamos no final dela, estamos a todo dia reinventando isso no nosso próprio negócio. Não sei se respondi, Letícia. Neco, no meio dessa caminhada, há poucos anos, a gente teve uma pandemia. Como é que foi para vocês passar por essa pandemia? E ficou alguma coisa? Você viu alguma mudança de hábito de consumidor ou no próprio negócio que você viu que veio para ficar? Rafael, eu acho que essa questão do home office, ele veio para ficar, mas não do jeito que estava sendo proposto, e muito menos do que ainda está. Eu acho que tem alguns caminhos para isso, né? Por outro lado, quando surgiu a pandemia, eu lembro que eu dividia com o meu time aqui, digo, pessoal, não é tudo isso, as pessoas não vão trabalhar em casa, as pessoas não nasceram para ser uma ilha, as pessoas precisam se comunicar, andar, conviver, e hoje está mais comprovado do que nunca que a pandemia, ela facilitou um encontro como esse aqui, ela promove hábitos diferentes como esse. Talvez antes eu estaria em Porto Alegre com vocês, numa sala, e a pandemia veio para nos oportunizar momentos como esse. Agora, a relação física do corpo a corpo, do estar próximo, seja em reuniões, seja em momentos especiais, no próprio trabalho, já existem pesquisas hoje dizendo que os profissionais que trabalham em home office já estão tendo problemas psicológicos, seja eles de dos mais variáveis possíveis. Por quê? Porque ele se comunicasse, né? Ele vira um robô, ele conversa com o espelho, e a gente não nasceu para conversar com o espelho, né? Então, eu acho que isso veio para ficar, que é um facilitador, mas as relações pessoais, físicas, para mim, elas continuarão, e cada vez, eu acho que a grande transformação, nós ainda não passamos, não chegamos. Eu ainda acredito que as pessoas, a gurizada vai ter tudo que nós temos hoje na área digital, tudo que nós temos, mas vai voltar a ter hábitos como nós tínhamos antigamente, de jogar futebol, de preferir ganhar uma bola do que um celular. Olha, o celular vai ser algo que, sim, é uma necessidade, é mais ou menos uma escova de dente, certo? Vamos fazer uma analogia aí com uma escova de dente. Mas eu acredito que as pessoas estão precisando mais, a transformação, inclusive, nós estamos passando de hábitos, de jeito, cada vez mais as pessoas vão querer ir para parques, conviver, fazer festas, jogar futebol, praticar esporte,
Eu acho que tem muita coisa diferente para vir aí do que nós sermos literalmente uma ilha, ficarmos numa sala fechada, sozinhos e se comunicando com outras pessoas. Eu acho que estamos por chegar lá. Eu espero que isso aconteça, né? Porque a gente vê hoje as crianças aí, o quanto estão envolvidas no celular, né? Os próprios, nós também, a dependência que virou, eu acho que nós devemos ter no celular e na toda a parte digital, é o que eu falei há pouco, meios para nos facilitar a vida, mas não para nos deixar neuróticos, né? E falando em transformação em digital, né, todo esse movimento do home office e da própria digitalização que vem acontecendo, né, Neco? Recentemente a gente viu que vocês realizaram o kickoff do Sim Agile, que é o projeto de transformação digital de vocês. Aqui na DVB esse é um tema que a gente vem tratando há bastante tempo e a gente está bem curioso para saber como é que a digitalização vem sendo implementada no negócio e quais são as expectativas de vocês para essa transformação digital. Perfeito. Nós temos esse projeto interno, né, que foi criado em virtude do que, como nós somos uma empresa de varejo propriamente dito, se hoje a gente ficar fora tudo que envolve o digital, tudo que envolve de informações e tal, aí nós estaremos, de uma certa forma, voltando ao tempo. Não é isso. Muito pelo contrário. Então, nós estamos atentos, mas toda essa nossa inteligência artificial que nós podemos falar, tudo é focado para nós termos informações para poder facilitar a vida das pessoas em movimento todo dia, que é a nossa proposta de empresa. Então, como nós somos em posto de gasolina, eu acho que não existe, até hoje eu procurei, não sei se tem algum, varejo que as pessoas não possam receber em casa. Até médico tu recebe, tudo, né? Saúde, hoje, tudo que tu quiser, tu compra. Nós, inclusive, estamos lançando assim, digital amanhã em Porto Alegre, né? Que depois podemos falar um pouquinho sobre... Nós já lançamos em São Paulo, estamos lançando aqui, que é uma plataforma digital dentro do nosso ecossistema. Só que para nós, tudo que a gente vai buscar de informação, de inteligência, é para pesquisar e para, de uma certa forma, procurar entregar o melhor para o nosso cliente. E essa é a nossa visão. Então, é da ponta para fora, um pouco do que eu falei quando nós iniciamos a nossa conversa antes, dizendo que a nossa proposta é sempre o foco no cliente. Obviamente que nós queremos ter meios de pagamento mais rápidos, nós já estamos claro, Pix, tudo que vem para auxiliar na evolução, sim, mas tudo com a proposta de estar mais próximo, porque é o que está falando, não existe varejo que tu não receba em casa. O único, olha a dádiva que nós temos, o único que tu precisa ir é a gasolina, porque tu não consegue receber em casa, tu tem que ir até o posto buscar. Então, não adianta eu dizer que eu vou me desconectar completamente do físico, impossível, porque eu dependo do físico. Agora, toda a nossa parte digital, de inteligência, ela precisa estar alinhada com a modernidade, com os conceitos, com as formas de pagamento, estamos trabalhando bastante nisso. Agora, no início do ano, nossas empresas também já estão trabalhando, todas elas vão estar no SAP, que você sabe que o SAP ele passa por uma transformação digital, mas não estamos deixando o SAP chegar e o restante esquecidos. Muito pelo contrário, a gente vem trabalhando numa linha paralela de evolução também nessa transformação digital. Neco, no comecinho da nossa conversa, você falou assim, eu sempre fui um vendedor, eu sou um vendedor, né? A DVB, o V da DVB é de vendas, né? E eu queria ouvir de você o que é ser este vendedor e o que em essência faz de diferente em ter um vendedor na liderança de um grupo, de uma empresa. Perfeito. Claro que eu diria que a maioria, a essência não só do varejo, mas muito mais do varejo. Claro que tu entrar em indústria propriamente dito, a venda ela é uma parte final, né? Quase que só final. Muito acontece nos bastidores até chegar lá no produto final. No varejo, se não tiver o DNA da venda, não tem varejo. Porque tu compra e vende, já fala, né? Compra e vende. Então, esse movimento é importante. Então, essa leitura
do que o cliente quer, do que o mercado quer, e enxergar um pouco na frente, né? Vocês sabem também, porque só não tem o M de marketing, mas é vendas e marketing, certo? Eu participei do primeiro encontro há mais de 30 anos atrás, eu trabalhava na Florence, tinha 18, 19 anos, no primeiro encontro da ADVB, aqui do estado do Rio Grande do Sul, lá em Gramado, no fórum que teve, e eu tenho isso até registrado lá na minha agenda, que eu anotava tudo na época, a agenda física, né? Eu anotava e tenho isso lá, teria que resgatar, acho que foi ano de 85, 84, esse primeiro encontro, não lembro muito bem. E aí depois começaram a falar que não existia marketing. Marketing era um negócio que não se definia, não sabia o que era marketing. Mas o que é esse negócio? Eu era gurizão, fui, o que é marketing? Também falo, quando eu falo que o celular surgiu há pouco tempo, falo disso, né? O marketing não existia há 40 anos atrás. Pelo menos aqui no Brasil, né? É algo, de uma certa forma, que agora convive. Não existe vendas se não existe marketing, não existe marketing se não existe vendas, porque a proposta do marketing é também, de uma certa forma, ter o foco de vendas. Então, eu acho que essa questão da venda, do desejo de entregar, do prazer de receber o pedido, seja ele qual for o pedido, né? Porque ele pode ser um cupom fiscal e tal, me parece que é a grande magia da empresa, de uma empresa de varejo, é ter esse foco, esse desprendimento, estar olhando e sempre atento às mudanças, às transformações que tem no mercado. E aquilo que eu estava falando há pouco, que eu não concluí, que a lei do marketing é aquela, quando todo mundo está indo para um lado, vá ao contrário, né? Então, isso aí é como caminhar para frente, de uma certa forma. Mas é um pouco disso. Por exemplo, eu vou falar no nosso projeto, enquanto sim, há uns 4 anos atrás, eu dizia, pessoal, eu não me conformo que o pessoal chegue num posto de gasolina. Bom, isso a gente veio transformando já faz uns 10 anos, veio transformando sujeira, a gente fez a inclusão social em 1994, eram só homens trabalhando em gasolina, em posto de gasolina. Nós colocamos as primeiras mulheres a trabalhar em caixa, num posto lá em Bento Gonçalves. Não existia o licenciamento ambiental. O estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a implementar a FEPAM, que na época todo mundo acreditava, e nós somos o primeiro posto licenciado no Brasil. Aí começamos a fazer caixa coletora de água e óleo, calha coletora, caixa separadora de água e óleo, caixa coletora, colocar jardim em pós-gasolina. Um dos nossos 7 valores é inovar. E a gente vem fazendo essa inovação desde sempre, certo? E eu não me conformava, então, essa transformação. Começamos a abrir postos no domingo, fechava no sábado de noite às 8 horas, começamos a abrir no domingo. Porque tem custo. Sim, cara, mas e aí o custo, se tu não tiver a venda, né? É pior ainda, mas se tu abrir e tiver a venda, então hoje os postos abrem no sábado. Então foram algumas mudanças disruptivas no segmento que a gente atua há mais de 30 anos, mas um deles específico é 4 anos atrás, eu não me conformava a chegar num posto de gasolina e entender que o posto de gasolina tinha que ter banheiro sujo. E aí nós desenvolvemos um projeto internamente, que pessoal, nós vamos fazer um projeto interno do banheiro limpo. E eu pergunto até hoje para o meu time, quando eu participo de algum encontro de abertura, de grupos, depois a gente pode falar um pouquinho da nossa escola de gerentes, sempre falo, eu não admiti aquilo, né? De uma certa forma, eu pergunto para eles, escuta, manter um banheiro limpo custa mais ou custa menos? Não, custa mais, claro, tem sabão, tem a hora, tem a água, tem como é que chama, o esfregão, tem tudo, né? Eu digo, para nós isso não é custo. Para nós isso é investimento. Porque é através do nosso banheiro que as pessoas, muitos, nos procuram. Então, o nosso banheiro é limpo de hora em hora. E hoje me sinto feliz, claro, com algumas exceções, são 170 pontos eventualmente, um feriado, final de semana, mas nossos banheiros são limpos. Então, isso é mudar o meio, fazer diferente no meio dos iguais, sabe? Chegar lá com o frentista todo sujo, com barba a ser feita, nada contra quem tem barba, mas pelo menos a parada, cheio de graxa, todo aquele macacão que a gente chegava, uma vez chegaram aquilo não é. Então, é nosso frentista bem uniformizado, todos eles com crachá, inclusive eu também uso crachá, né? Porque eu acho que é uma forma fácil de se identificar no varejo. É pouco bom tu chegar no caixa e saber o nome no frentista, saber o nome com quem está falando. Então, tu já quebra o gelo aí também.
Então, são coisas que a gente vem fazendo dentro do nosso próprio negócio, certo? Então, respondendo essa questão da veia, eu sou um cara que tudo que eu faço é pensando na venda, na venda, na venda, na venda. Minha maior realização, tanto é que eu falo para o pessoal, imitando a Tando, comandante Rolinho, eu sempre digo, nós deveríamos estender um tapete vermelho para os clientes que entram no posto Sim, porque nós não somos únicos e os nossos clientes preterem vários postos antes de chegar ao nosso e vão procurar o nosso. Então, pô, a gente tem que tratar esses caras com tudo que é possível tratar. Excelente, Neco. Eu queria, aproveitando que você comentou sobre a formação dos gerentes, a escola de gerentes, como é que é esse trabalho de vocês? Perfeito. Uma das grandes também missões das companhias, e eu falo assim, é proporcionar, né, oportunizar pessoas. Nós temos um time de praticamente 5.000 funcionários hoje, temos mais de 3.000 frentistas na nossa equipe, 3.000 frentistas, e também com as dificuldades do varejo, o nosso varejo também é diferente do que os outros. Eu explico por quê. Porque se tu trabalhar numa farmácia, na Renner, numa loja de móveis de eletrodoméstico, tu pode ir bem arrumadinho, tu chega em casa de noite praticamente como tu foi trabalhar de manhã. 2 horas que qualquer um dos nossos funcionários estiver no posto, seja ele frentista, chefe de pista, caixa, gerente, ele tem cheiro de gasolina na roupa. E tem que ser homens e mulheres, e quem convive com esses homens e mulheres tem que também gostar do cheiro da gasolina. Não tem como, mesmo quando a gente vai abastecer o carro, tu desce e fica 3 minutos, 1 minuto lá do carro, tu fica com cheiro de gasolina na roupa, ponto. Então, nosso varejo já começa a ser diferente por aí. Digo, pessoal, as pessoas para estarem conosco, trabalharem conosco, precisam gostar do cheiro da gasolina. Como é que tu não vai, como se não gosta do cheiro da gasolina? E aí, baseado nisso, nós também temos dificuldades, nós abrimos sábado, domingo, tem posto nosso 24 horas no varejo, eventualmente as farmácias, mas lojas de móveis, eletrodomésticos, outros varejo não trabalham 24 horas. E aí tem as responsabilidades. E aí, há 6 anos atrás, nós criamos um projeto que chama-se Escola de Gerente. Nós temos uma escola corporativa aqui na empresa e também temos uma escola móvel. Essa não é de gerente, essa é a escola móvel. Nós temos um instrutor que ele anda com ônibus, em cada unidade, cabem 26 pessoas dentro desse ônibus, e ele, todos os dias, ele está em algum lugar treinando nossa equipe de frentistas, de caixa, de chefe de pista. Esse é um projeto, então, da escola móvel que nós temos. Tá? E também temos um projeto que é a Escola de Gerentes. A Escola de Gerentes, todo ano nós abrimos a inscrição para vestibular, mais ou menos isso. Variam em torno de 300 a 350 inscrições de frentistas, caixas, chefes de pistas, que se inscrevem para fazer parte da Escola de Gerentes. Desses 350, nós selecionamos, através do líder, através de performance, através do histórico que nós temos já de cada funcionário, elegemos ali de 30 a 35, entre aspas, esses passaram no vestibular. E aí a gente tem um treinamento que são 12 encontros, 12 módulos, eles vêm 12 vezes aqui para Flores da Cunha, ficam de 3 a 4 dias conosco aqui todos os meses, e nós vamos preparando eles para serem gerentes. Eles estão aptos para serem gerentes. Após 12 meses, eles recebem o diploma de formação, e aí eles estão aptos para serem gerentes. Hoje, 60% das nossas unidades são gerenciadas por gerentes que passaram pela escola de gerentes, que iniciaram como frentista no posto. Então, para nós, é uma grande satisfação, eu também tenho muito orgulho de falar disso, porque é uma forma de a gente oportunizar pessoas, valorizar o time que está conosco, e eles também enxergarem oportunidade de crescimento, né? Letícia? Muito legal, né? Obrigada por compartilhar com a gente essas iniciativas, esses projetos. Tenho certeza que essa conversa aqui está sendo fonte de inspiração para muitos profissionais de marketing e vendas que estão aqui com a DVB. E já se encaminhando para o nosso final da nossa conversa, além de todas as dicas, inspirações que tu trouxes aqui para nós nessa conversa, a gente queria te ouvir. A gente tem perguntado isso para os líderes que têm passado aqui. Qual foi a maior lição
que tu aprendeu nos últimos 12 meses para compartilhar com a gente? Se teve alguma lição marcante. Letícia, eu não sei se é maior da que eu passei nos últimos 12 meses. Ok, só que ela, de uma certa forma, se repetiu. E eu quero entrar numa seara, não vou entrar numa seara tanto quanto perigosa, e eu tenho que ter um pouco de cuidado, porque ela está correlacionada à gestão política do nosso país, certo? Então, eu não estou dizendo o que está certo e o que está errado. Só que nós estávamos indo por uma estrada com um jeito que a gente diz, pô, nós estamos trilhando isso. E agora nós estamos dizendo, não é mais essa estrada, a estrada que vocês estão indo não está certa, nós temos que ir para esta outra estrada. Eu tenho que ter cuidado, eu não estou falando qual é que é a estrada, se a estrada de antes estava certa ou se essa estrada estava certa. Só a história vai nos mostrar o que é que estava certo e o que está errado. Só que aí, eu acho que esse é a grande vantagem de a gente ser brasileiro, do poder de resiliência que nós temos que ter, nós líderes num país como agora é funk. Não, agora não é funk, não. Agora é música lenta. Vamos dançar. E aí, como é que tu faz? Se eu estou preparado para dançar funk, eu treinei para dançar funk, eu não sei dançar o valsa, vamos lá, né? Então, eu acho que esses últimos 12 anos, o aprendizado é esse. E eu dizia, pessoal, não importa, eu tenho que ter cuidado a terceira vez, se está certo ou errado, mas vai mudar muito, pessoal, não vai mudar muito, e vai mudar. E aí, por outro lado, como eu sempre gosto de olhar a parte positiva, olha a capacidade de resiliência que nós estamos tendo. Em 3 ou 4 meses já transformamos, a gente se habituou com esse novo governo, e vai ser desse jeito, e vamos embora. Nós não paramos um dia de investir, continuamos reinvestindo, acreditando. Eu sempre penso que nós temos que transformar, o bem tem que transformar o mal, certo? Eu não penso no contrário, eu não estou falando então nós temos que ser positivo, nós temos que acreditar. Nós temos um país de 200 milhões de habitantes, a economia tem que andar, o agronegócio fortíssimo aqui, então o Brasil não tem mais volta. Nós somos um dos poucos países no mundo, já trazendo para o nosso negócio diretamente, que somos autossuficientes em petróleo. Nós produzimos 121% do que nós consumimos. Então, a cada 100 litros que nós consumimos, nós produzimos 121. Bom, aí é outra estratégia. Como é que nós temos que importar produto? Bom, aí nós vamos entrar na seara do combustível, por quê? Porque nós não temos refinaria para refinar o petróleo que nós temos. Mas somos autossuficientes em petróleo. Nós exportamos comida, alimento, tecnologia, produtos prontos para o mundo inteiro. Como é que nós vamos ter medo, independente do que é a gestão? Vamos se adaptar ao jeito que Brasília está andando, mas quem faz a transformação somos nós aqui, em Flores da Cunha, Caxias, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, um convite também para o pessoal que está nos assistindo, de a gente acreditar que vai dar certo, e o bem tem que contaminar o mal, em todos os sentidos, seja aqui, na política, em qualquer lugar. Nós temos que ter estadista, voltar, dar oportunidade para as pessoas jovens, acreditar na política, porque a política também faz parte do nosso dia a dia. Mas o aprendizado nos últimos 12 meses é que a gente nunca está tranquilo num país como o Brasil. Nós vivíamos, não estou dizendo que nós estávamos assim, a mil maravilhas, mas de um jeito. E agora vai ser outro jeito. Mas já estamos assim, acostumados, ou pelo menos já se reinventamos e seguimos esse caminho desse mesmo jeito. Neco, muito obrigado. Vamos encerrar aqui, então, com essa inspiração sua de que, como brasileiros, né, temos que nos adaptar, né, temos que, ao longo das décadas, né, o Brasil já enfrentou problemas de toda a ordem, e os empresários e as empresárias brasileiros sempre superando, com muito trabalho, com muito esforço, e é assim que a gente tem que enfrentar as dificuldades, né? Em nome da DVB, meu também, da Letícia, muito obrigado aí por compartilhar conosco toda essa história e essa liderança, e conta sempre com a DVB para o que for necessário. Bom, Rafael, eu queria agradecer a vocês pelo convite, né, a Letícia, e também nós temos um marco bem importante, que nós recebemos o prêmio da DVB em 2014, o case da troca da marca, nossa empresa, inclusive, não falamos sobre isso, né? E a DVB reconheceu o nosso case da troca de marca como um case importante, e nós até hoje usamos esse selo, essa bandeira que foi
que recebemos de vocês. Então, a DVB é a nossa parceira, é o que eu falei, eu tenho a minha veia, vendas propriamente dito, sou menos marqueteiro, né? Podia ser até um pouco mais, mas a gente, de novo, tem a relação direta aí com a venda. Então, queria agradecer, espero, como eu falei no início, ter contribuído um pouco, mas se eu deixei, a mensagem foi a que eu falei há pouco, pessoal, vamos acreditar, o ser humano nasceu para ele nasceu limpo, ele nasceu puro, e vamos transformar o meio que a gente vive, temos boas oportunidades, o país que nós não temos guerra, nós não temos nada contra o meio ambiente, quer dizer, tudo conspira a nosso favor, certo? Então, nós temos uma história ainda a ser construída, eu acho que nós estamos só iniciando ela, temos muito a construir aqui nesse país. Muito obrigado a todos, um abraço.